E hoje, para comemorar os 100 mil inscritos do meu canal, tenho duas novidades. A primeira, vocês já devem estar percebendo, o cenário está diferente, daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre ele. E a segunda, eu trouxe uma convidada muito especial, que participou comigo aí da trajetória de estudo para concurso. Estava do meu lado aí enquanto eu estudava para concurso público e hoje eu quero trazer ela. Não tem script. Nada. Ela ficou me perguntando o que eu ia perguntar, eu falei, não sei. E, enfim, eu quero só saber como é que ela vivenciou esse projeto, né? Quando a gente está em casal, um projeto de passar em concurso público acaba sendo um projeto em comum. E ela estava comigo desde o começo, lá quando nem sabia se ia passar. Então, para começar, como é que você chama e quem é você? Bem, eu sou a Thalita, sou a esposa do Matheus. E agora eu tô sabendo que eu tô aqui pra contar um pouquinho, né? Do que aconteceu de, sei lá, uns 8 anos atrás, amor. É, todo um processo. A gente tá junto há bastante tempo. Se considerar desde namoro aí. Uns 20 aninhos. 20 aninhos, então tem muito tempo. E a primeira pergunta que eu quero saber, se você lembra, é se você acreditava, lá no começo, não agora, se você acreditava que eu ia passar no concurso. Daquele cara que não gostava de estudar e que foi aprovado na escola e que você vivenciou esse projeto. Como é que foi a sua transição, se você realmente acreditava? Bem, no início, vamos começar lá do início, então? Do início, assim, a sua percepção. Na minha percepção que não, sendo sincera que não. Não, até pra ser sincera e íntegra, não. Não porque, assim, sempre te achei muito inteligente, muito esforçado, não por isso, mas eu nunca imaginava você numa carreira pública, né? De concurso, ter passado por tudo isso. Muito pelo contrário, mais de empreendedor, um outro segmento, mas a parte pública de um concurso, estudar e passar no concurso de jeito nenhum. Inclusive, eu não acreditava e ainda era contra, né? Você era contra? Eu não lembro disso. Eu era contra, sim. Na verdade, eu não acreditava que você fosse passar. Eu achava, e isso era algo que, como tem que se dedicar bastante, né, e tem que abdicar de muita coisa, então assim, finais de semana a gente não saía, um almoço na casa da minha mãe, num domingo não ia, ou tinha que voltar muito rápido porque tinha que estudar, a gente deixava de fazer muita coisa assim na parte social e em casa mesmo, né, que chegava em casa, ficava estudando, então eu ficava incomodada, eu não pensava lá na frente, né. Então, Era um sacrifício que talvez não fosse ter o benefício depois. Exatamente, porque pensa, o Matheus, a vida inteira em escola pública, né? Não muito diferente de mim. E fez faculdade, tudo, mas era algo que pra mim ele não ia alcançar nunca na vida. Assim, eu acreditava no esforço que ele tinha, mas não que iria passar. De verdade, eu não acreditava. Muito bom, então já começamos bem. Não então acreditava. Vocês já analisam aí como era. Né? Porém, torcia, lógico, né? Porque torcia. Era algo que ia mudar muito a nossa vida, né? Nós já estávamos casados na época, recém, mas não acreditava, sendo totalmente sincera. E o que durante esse processo, o que você acha que foi mérito meu? O que eu fiz para conseguir o resultado? Assim, quais foram... Você lembra, assim, falam, isso ninguém fazia e você fazia, ou sei lá, alguma coisa que chamou a atenção nesse processo de estudo para concurso? Você era uma pessoa 100% focada. E às vezes a gente falava, não, hoje não, amor. Não, hoje não estuda, não. Acho que eu lembro dessas situações, né? Tipo, não, só hoje vamos almoçar na casa da minha mãe, ou vamos na sua mãe, vamos ficar um pouco mais, né? Sim. Às vezes abrir mão de estudar, ou de 1 hora a mais, ou meia hora a mais, pra estar no ambiente social, né? Sim. Em casa nem tanto, mas geralmente pra sair, pra almoçar, pra estar em algum outro lugar. Então, assim, você era uma pessoa, né? Ainda uma pessoa extremamente focada. Então, eu acho que isso foi totalmente mérito seu. O foco sempre teve ali. E eu lembro de você falar, não, amor, eu não vou porque eu tenho que estudar, eu tenho concurso. Então, isso era convicto. Tem até um lance interessante, né? O pessoal, acho que me acompanha, quem é meu aluno já sabe dessa história, de quando a Olivia nasceu. Nossa! Né? A Olivia nasceu, ela nasceu de 8 meses, né? 34 semanas 34 semanas, E ela antecipou, para nascer um mês depois, ia dar certinho, porque eu ia fazer a prova, ela ia nascer. Isso, a prova Só que ela fiscal. antecipou um mês, e eu tava naquela fase final de preparação
estudando muito, fazendo aquela parte, para mim, a mais importante, né? Eu faço estudo por periodização, eu deixo para fazer a parte mais importante, aquela lapidação na parte final. E aí não consegui estudar e tal, porque ela nasceu de não dormia. E aí a gente tomou uma decisão difícil naquela época, de eu voltar. A Thalita tal, a gente morava junto, né? Casado já nesse momento. E aí você foi para casa da sua mãe, naquele começo, e eu fiquei sozinho, porque a gente ficou um tempo lá com ela, mas não conseguia dormir. Em uma semana a gente viu que não ia dar certo. E aí eu tive que abrir mão, né, desse primeiro contato ali, para ficar estudando, e depois que fiz a prova, aí você voltou para casa. E como é que você enxergou essa situação na época? Como é que sua família enxergou? Nossa, foi horrível. Gente, eu falo assim, que foi um processo que não foi totalmente anormal do normal. Totalmente fora do normal. Do normal, o padrão de todo mundo. Nossa, a criança nasceu, o pai tá perto, você tá em casa e tá tudo bem. Não estava tudo bem. Tava tudo do avesso, porque assim, o susto já veio com o rompimento da minha bolsa, né? A minha bolsa rompeu antes da hora. E o Matheus, eu lembro de falar com a Olivia na minha barriga: filha, você vai esperar o papai passar no concurso, você vai esperar a prova, lembra? Que era final de novembro e a Olivia do dia 27 de outubro. Então ela antecipou o mês certinho. Então aí eu fiquei uns dias na casa da minha mãe, voltei pra casa, tava doida pra voltar pra minha casa, mas aí não tinha jeito, porque eu tava sozinha com a Olivia. Então as noites mal dormidas, o Matheus totalmente focado, era um concurso que realmente ia mudar mais ainda a nossa vida, né? Já era concursado nessa época. Isso, já era concursado pelo fórum, né, pelo TJ, e esse era o fiscal aqui em Franca. Então ele falava: amor, nós vamos ficar aqui, vou ganhar 3, 4 vezes mais, né? Na mesma cidade. Então na mesma cidade, não vou precisar morar fora. Então era um concurso extremamente importante para nós, né? E nessa época eu já estava muito junto já com o Matheus. Né? Que eu já tinha passado, hein, aí já era mais fácil. Então eu estava convicta que ele ia passar e que ia melhorar muito pra gente, que aquilo ia ser uma fase que ia passar, né? Como passou. Mas foi muito complicado, foi muito tenso. E assim, lembro de chorar em casa com a Olivia, bebê. E aí eu lembro que eu fiquei muito no meio do caminho. Tipo assim, eu lembro, não sei se eu cheguei a falar isso pra você, agora já faz um tempo, de pensar em desistir da prova. Porque... E falar pra eu desistir, né? Porque eu tava assim, pensa, mãe de primeira viagem, primeiro filho. A Olivia tinha muita... A Olivia até 1 ano e meio, ela tinha muita dificuldade pra dormir. Quer dizer, ela dormia, mas acordava muito à noite. Desde bebezinho, pensa, então, terrível. Então, assim, na hora da loucura, da dor, você pensa até falar: não, amor, para esse concurso, faz outro, porque agora não dá. Não vai dar. E eu sempre falo isso quando eu converso com os meus alunos, que motivo para desistir era um motivo razoável, né? Um motivo que todo mundo ia falar: não, sua filha nasceu, faz parte. Mas quando você tem um objetivo, e tá aí já fica uma dica, entre aspas, né? Um princípio, uma maneira de pensar, né, na verdade. Quando você tem um objetivo e você se preparou para ele, não tem nada que pode ficar no seu caminho. Porque, na real, eu não fazia tanta diferença naquele primeiro mês da Olivia, né? Sim. Claro, era importante a minha presença, mas não era tão fundamental quanto poderia ser uma aprovação no concurso, nesse concurso, por exemplo, né? E no fim, eu passei em primeiro lugar no concurso. E aí, todo o respaldo que isso daria na vida da Olivia daí em diante, né? De uma condição financeira pro resto da vida. Então, eu achei que era o meu objetivo. Então, quando você tem um objetivo, às vezes acontecem algumas coisas que saem fora do controle, mas se você está realmente focado como eu realmente estava, você passa por cima de tudo. E muita gente que me criticou depois foi me aplaudir quando eu tinha passado em primeiro lugar pela segunda vez, né? Que já era o segundo concurso passando pela primeira vez em primeiro lugar. E imagina, pro cara que ninguém acreditava, você vê, nem quem estava comigo acreditava. Vocês imaginam como é que era a desconfiança geral, mas é real. E talvez se eu tivesse no lugar dessas pessoas, eu também não acreditaria. Porque eu nunca gostei de estudar, né? Fui reprovado na escola, operário. Inclusive, quando a gente começou a namorar, por muito tempo, né? Eu trabalhei em fábrica. No começo do nosso namoro eu trabalhava em fábrica, né? Trabalhei no turno da madrugada, trabalhava da noite, ligava da fábrica para ela às vezes à noite, né? Quando eu trabalhava à noite. Então acho que o primeiro presente que você lembra do primeiro presente que eu te dei? Eu lembro. O que era? Era você me fez... Foi uma carta que você me fez uma vez. Você tem essa carta ainda? Acho que eu tenho. Se tiver, depois a gente vai tirar a foto, vai colocar pra vocês verem a minha letrinha. Carta. Que romântico. E você me deu um ursinho.
o primeiro presente. Sim, mas teve um que eu fiz uma toalhinha que até... Eu tenho até hoje a toalha. Tá no que quarto da Olivia, inclusive, ela tem. brinca. É uma toalhinha de lavabo, pequenininha, escrito... Com bordado, porque eu fazia bordado naquela época. Trabalhava em máquina de bordar e tal. Tá escrito Matheus e Thalita num coração. Um coração assim, dentro da barriga do ursinho. Existe até hoje. Depois você tira a foto também que eu falo pro Pedro, o editor, colocar aí esses mimos que eu te dei na época. Mas era assim, ninguém acreditava nesse processo, né, de mudar realmente do cara que não gostava de estudar. Inclusive, tem uma coisa que eu acho que eu nunca contei pra você. Quando a gente estava no colegial, aí eu fiquei um ano a mais, a gente é da mesma idade, a gente estudou junto quando era criança, né, na quinta série, mas não é desde lá o namoro, não. Não, foi do colegial. Depois, colegial, E aí ela saiu um ano antes, né? Porque eu reprovei, né? Fui reprovado, ela saiu um ano antes. E aí ela fazia vestibular. Eu fiz cursinho. Eu fiz um ano de cursinho depois do terceiro. Pra tentar passar no vestibular e tal. E pra mim, eu lembro que eu falava, vixe, não vai dar certo, porque eu não gosto de estudar, ela tá estudando, então eu lembro que eu conversava com você falava, não, eu estudo o dia inteiro e tal, eu falava, nossa, tá tão fora da minha realidade de estudar, e eu falava que eu ia ter que dar certo com qualquer outra coisa, menos estudando, né? Esse era sempre o meu assunto. E pra mim, me gerava insegurança, porque, nossa, ela tá estudando, eu, por exemplo, não tenho pai. E a Thalita tem pai e mãe e tal, tinha uma condição melhor que a minha. Então, eu era o patinho feio da história. Ainda não gostava de estudar. Aí eu via e falava, nossa, não tem como ficar com essa menina. Porque ela vai passar no vestibular, vai fazer uma faculdade. Você queria farmácia na época, né? Farmácia ou odonto. Farmácia ou odonto. E aí eu vi ela fazendo cursinho, coisa que pra mim era... Primeiro que eu ainda estava terminando o colegial, né? Um ano a mais. E também não tinha grana para pagar, não tinha condição, enfim. E aí nesse processo pra mim era meio intimidador, assim, alguém que estudava, olha que louco. Hoje mudou muito. O que você acha que mais mudou, assim, de lá pra cá, em mim, por exemplo? Da época de namoro? Nesse processo, de quando começou pra cá. É porque, assim, nós estamos, assim, hoje com 35 anos, então a gente tá num tempo mais junto do que separado, se você for ver, né? E, assim, eu passei várias fases da vida com você, igual você passou com a minha, né? Verdade. E eu vejo que a maturidade que o tempo trouxe para você e a responsabilidade e enxergar aquilo que realmente vale a pena, isso você trouxe, isso você adquiriu com o tempo, né? Então, o que você mudou? Você era um menino simples, chão de fábrica, que não gostava de estudar. Chão de fábrica, né? Eu também trabalhei em fábrica, porém em departamento pessoal. Bem diferente. Mas era mais ou menos isso que eu enxergava, fábrica, né? E gostava. Você vê que azar, né? Você vê que a aposta duvidou, fez uma aposta duvidosa. Comprou uma briga. Mas depois as coisas foram... depois você foi tendo interesse em estudar, né? Porque logo depois você fez um curso técnico de administração da indústria. Primeiro quando isso começou a mudar, na minha visão, foi quando você passou na industrial. Porque eu não passei. Verdade. Já deu uma lição de moral aí já. Porque a industrial é um colégio de cursos técnicos, né? O difícil Centro de Paulo passar. Souza, né? É tipo uma FATEC. Isso, hoje. É difícil de passar e na época eu tentei, fazendo colegial, eu tentei passar lá para fazer um curso técnico em computação, não lembro o que era, e eu não passei. E o Matheus fez depois, assim, uns anos depois. E conseguiu passar. Eu falo que aquele curso foi um curso que mudou muito a minha vida. Então, a partir dali... passo. Porque já era uma galera mais selecionada, porque para passar no vestibular não era tão fácil. E eu consegui passar lá na rabeira, mas passei. E aí isso me deu uma certa confiança. E aí a vida foi caminhando, que eu consegui um estágio. Aí logo depois eu saí da fábrica. Porque eu nunca tinha saído de uma fábrica, né? Sempre trabalhando na produção. Então foi sempre um processo, assim. Isso também é uma coisa interessante. Muita gente acha que você sai do 8 a 80, né? Não, tipo, eu saio do cara que foi reprovado na escola, que todo mundo duvidava, que era brigão. Tudo de errado. Fazia luta, essas coisas. Jiu-jitsu. E aí pro cara que hoje passou em alguns concursos e hoje ajuda a galera, né, ensinando. E hoje ainda... O que você vê hoje no meu comportamento que eu mantive, mesmo agora não estudando para concurso público? Tipo, o que você sente que meus comportamentos se mantiveram? Porque eu percebi que muita coisa eu trouxe do universo de concurso público e eu ainda continuo aplicando na minha vida, mas eu não sei como é que você vê. Como que você vê isso? Você fala de... não sei, disciplina, desse tipo de coisa. De você antes...
vamos falar assim, o Matheus Chucro, antes, a teimosia, persistência, isso você não mudou. Sim, isso é verdade. Então, uma certa teimosia às vezes vai falar, é um defeito, né? Não, mas é uma persistência, vamos dizer assim, né? Essa persistência desde 15, 16 anos, sempre você foi bem persistente. Porque eu sempre falo, quando você se compromete e fala para os outros, porque, por exemplo, muita gente não conta que está estudando. Sim. E eu toda a vida contei. Sempre contou, e exatamente. Muita gente fala, não sempre pode foi criticado por isso. Sempre foi criticado. Até por mim, no início. Depois porque as pessoas acham o seguinte, não, alguém vai colocar olho gordo, ou sei lá o quê. Não, quando isso não pega no Matheus. Não pega, porque eu tipo assim, eu acredito que se você fizer a sua parte, não tem olho gordo que segura. Então eu sempre trouxe a responsabilidade da aprovação para mim. E tem outro ponto também, isso tem até, eu já li em alguns livros. Quando você assume uma bandeira, você se compromete, põe o pezinho na água, como se diz, e fala, não, eu vou passar nisso aqui. E todo mundo está sabendo, você tem a tendência de manter o comportamento mais fiel, porque você não quer ser o cara que falou e não fez. Exatamente. Ninguém quer ser essa pessoa, eu falei que eu ia perder peso e eu não consegui perder peso. Então, quando você assume um compromisso, então todo mundo me perguntava, e aí, tá estudando? Eu falava, sim, senhor, tô estudando. Mas como é que tá? Porque sempre tem, né, os primos, as tias, e aí, mas e aí, não sei o quê. Continuo na luta e tal. E uma pergunta também, eu acho que o vídeo vai ficar até bem longo, não posso no canal que o pessoal fica meio maluco. Me fala uma coisa, quando você sentiu que mudou a chave, assim, sem ser o curso técnico, né, que eu fiz, mas durante o processo de preparação para o concurso, quando que você começou a acreditar e falou assim, não, porque antes de passar eu também reprovei várias vezes. Sim. Quando é que você sentiu que não, aqui agora eu acho que vai? Você lembra de algum momento assim? Eu acho que no ano que você passou em 3 concursos. Não, mas aí já foi, aí já passei, né? Eu digo assim, durante o processo, sem ainda ter o resultado, sem você ter o resultado. lembra quando estava passando mais próximo, porque eu tive alguns concursos, por exemplo, o primeiro do Banco do Brasil que eu passei, a primeira vez, né? Eu passei 2 vezes, mas uma das vezes eu fiquei na lista que eu ficava entrando todo dia para ver, eu passei em 77 no Banco do Brasil. Foi antes de casar. Foi. Esse eu lembro. E eu passei em 77, e ele chamou até o 75. E não me chamou e eu fiquei, tipo, muito mal. E aí depois, reviravolta, eu passei de novo nesse concurso, me chamaram e aí eu assinei a desistência porque eu já tinha passado em outros. Mas você não tem uma coisa que você lembra antes de eu conseguir o resultado que você falou, não, acho que ele tem chance de passar mesmo. Tipo, começou a acreditar. Eu acho que não teve, assim, um dia, um momento, um lugar, assim, falar, não, acho que dá. Na verdade, como foi um processo e antes da gente, assim, namorando, né, antes de casar, você estava muito focado nesse do Banco do Brasil. Eu lembro de chegar na sua casa, lá da sua mãe, na parede com os relatórios, assim, cada cor uma matéria. Fazia umas então coisas, tinha tudo isso. Então, assim, naquela época eu te via muito focado. E depois que casou, assim, que você continuou persistente nisso, né? E estudando, e os finais de semana, e cada vez mais, amor, vai aparecer outro concurso e tal. Então, sempre atualizado com algum concurso ou outro que ia aparecer. E não mudava o seu foco disso, eu falava, não, Matheus, uma hora no concurso e vai ser isso aí. Então eu acho que foi antes do TJ, mas assim, você estava bem focado nessa época. Tava bem focado e não mudava. Tipo assim, um assunto era concurso, que ele ia passar em algum concurso e ia focar e a partir desse procurar outros melhores, não ficar preso em um só. Sim, eu já passava no concurso já pensando no próximo. Teve um ano que a gente foi pra Minas, você lembra? Um outro concurso. Acho que foi o concurso do INSS. Foi do INSS, que foi aquele que essa rua tinha 2 nomes. A gente foi antes visitar o local de prova e aí não achava e tal. Teve dessas coisas que concurseiro passa, assim. Mas é legal contar a história, porque assim, não... Eu tenho, claro, a minha visão da história, mas tem a sua visão de quem viveu isso de uma forma em parceria, mas claro, de fora, né? Exatamente. De fora, então... Em alguns momentos, quando eu não ia na casa, o Matheus não vai. E eu sempre falo, a gente sempre saiu sábado à noite, né? Sempre fez alguma coisa. Sem grana nenhuma. Exatamente. Isso era osso, no né? Kimba. Não, pra você ter ideia, tinha vezes que ela tinha que ir lá pra casa de carona pra poder
abastecer o meu carro pra gente sair. Minha mãe várias vezes me levou na sua casa. Então não tinha dinheiro, não tinha gasolina no carro pra ir. E eu pagava, tipo, colocava R$15 na época, R$10 pra passar, pra gente poder sair o fim de semana, fazer alguma coisa. Tipo, eu não tinha gasolina pra ir lá buscar ela e depois ir no posto. A gasolina era na rapa, acabava direto comigo, né? Eu já até fiz um vídeo aqui que eu conto dessas histórias era no Uno, né? Era o Uno que eu tinha. Eu comprei Uno sem ter condição. Na verdade era essa, a parcela era o valor que eu ganhava, então não sobrava dinheiro pra nada, e aí pra sair, quase que eu falava, eu tenho o carro, agora você se vira. Você se vira, era mais ou menos isso, eu sempre gostei muito de sair, então... dava um jeito, mas muitas coisas a gente fazia, tipo sábado à noite, eu tenho orgulho de falar que eu não estudei um sábado à noite, domingo à noite, a gente sempre fez alguma coisa. Agora, dia de semana, de segunda a sexta, todos os dias, porque era trabalhando, né, trabalhando, estudando, então, por exemplo, isso aí era... religioso, sim, né? Aí eu digo também, às vezes, assim, durante a semana, igual a família do Matheus é grande, né? Então sempre teve um aniversário da família, às vezes, durante a semana, né? Isso antes e depois que a Olivia nasceu. Então eu sempre ia na família pra marcar presença, ou só eu e a Olivia, e a família toda cobrava muito de mim. E era horrível isso, porque a pessoa falava assim, você veio, Olivia e tal, mas cadê o Matheus? Tá estudando. Tá estudando? Mas por que não deixou de estudar um pouquinho? Só pra vir aqui um pouquinho. Nossa, aí é horrível você falar que tá estudando, porque eu já pensava assim, nossa, vou ter que chegar lá no aniversário e falar que o Matheus tá estudando. Porque isso é uma situação ruim, é chato você chegar sozinha. Tipo, você já é casado, já tem a família, né? E tá sozinha. Só que era algo que não me incomodava, porque nessa época eu já tinha a certeza que era o melhorou a vida. Então, assim, eu sempre falei assim, não, o Matheus tá estudando, ele precisa focar e tal. Mas é algo que a gente tem que, às vezes, abrir mão. Não, às vezes não, tem que abrir mão. Tem que então abrir já fica aí essa ressalva, né? Quem vê aí o resultado, e tem muita gente que assiste os meus vídeos aqui, e aí vê, tem gente que fala assim, sua história é toda perfeitinha. Já esses dias alguém comentou, tipo assim, esses coach perfeitinhos, longe né? de ser perfeito. Tanto que eu ralei pra conseguir os primeiros resultados, e tanto que ninguém acreditava e eu tive que fazer. Então já fica essa lição, nem digo lição não, cada um sabe aí da sua responsabilidade de estudar. Eu fiz a minha parte, continuo fazendo, na verdade, hoje de um outro lado, né, ajudando pessoas, mas eu continuo fazendo a minha parte, pensando sempre uma forma de ajudar, e ainda assim, ainda perco alguns programas, né, hoje, graças a Deus, eu tenho um horário bem mais flexível, eu consigo participar, mas é tudo o resultado de algo que eu ralei muito para conseguir, então nada vem de graça, não tem almoço grátis, não existe almoço grátis. Bom, então é isso que eu queria trazer. Já quero falar para vocês seguirem ela no Instagram, porque ela tem loja, ela vende roupa aí no Instagram, então vocês podem seguir aí. Como é que chama o seu Instagram? @toda_pitanga. Toda_pitanga, então sigam, eu vou deixar na descrição aqui. Fazer um merchan, porque a Olivia tá cada dia custando mais caro, né? Que é a escolinha. A criança cara. A criança cara, então ajuda a gente a pagar. Se você não é inscrito no canal ainda, também já se inscreve aqui. Agora que tem 100 mil nessa comunidade, você vai ser mais um, vai ser muito bem-vindo aqui. Uma história de alguém escutando conselhos de alguém que viveu e que também não tem uma história muito diferente da sua. Essa é a pegada desse canal. Também, se gostou do layout do vídeo, claro, comenta aqui embaixo esse cenário novo. Ainda não está totalmente pronto, já errei em algumas coisas, tem uns quadros dando reflexo, ainda tem uma prateleira para chegar para eu colocar a plaquinha de 100 mil, mas já mudou a cara, né? Já deu uma clareada. E foi gostei, tá bonito. Tá bonito, foi uma reforma nova aí, que também custou, então já dá o like aqui também, que você já viu, né? Agora tem que... Segue ela lá, Thalita... Arroba. O seu é no da loja, né? No particular não precisa seguir, não. Comercial. Arroba _pitanga. Toda_pitanga. Sim. Também me sigam no Instagram lá, mateusandrade.me. E claro, a gente volta. Muito obrigado pela presença. Obrigado você. Não acaba, né? Daqui a gente vai pra casa. Mas acho que contribuiu, contou um pouco da história. Se o pessoal gostar, às vezes eu te amo mais. Fazer um merchan na sua loja. Tá certo, obrigado você, amor. Então valeu, convite. Um abraço e até mais.